Quando eu publiquei há cerca de 20 anos atrás o conjunto de textos reunidos sob um título de O Lugar Onde a Terra Descansa, a experiência dessa escrita, ela foi realizada de uma maneira que previa a minha dedicação a ficar um dia inteiro, 2 dias, gravando textos que foram transcritos, devolvidos depois para mim, revisados e editados. Esse livro, ele saiu por uma editora pequena lá do Rio de Janeiro, chamada Eco Rio. Ele tem o título de O Lugar Onde a Terra Descansa. E esse processo criativo, ele disparou em mim uma disposição para narrar, para comentar períodos ou memórias que me afetam profundamente e que dão sentido à minha pessoa, digamos assim. Eu me percebo como um sujeito coletivo, que por ter vivido uma experiência plural, né, urbana, rural, de ter circulado, e por essa experiência multiétnica de ser um Krenak, convivendo com Yanomami, com Chavante, com Guarani, com pessoas que experimentam outras perspectivas também, da pessoa, do sujeito, do coletivo, da comunidade. Uma boa parte da minha criação, ela passa por esse caminho de experimentar processos com uma implicação pessoal, digamos assim. Nada que eu faço poderia ser imaginado como uma criação ideal da literatura. Ela é uma narração, é uma contação de histórias que pode ser expressa em alguns diferentes formatos. E desses formatos, o que mais me surpreendeu foi quando algumas das comunicações que eu queria compartilhar fosse com quem estava na minha conversa mais próxima, doméstica, familiar, ou com um possível leitor que eu não conhecesse, né, um tal do leitor que a gente imagina, imaginário, foi quando pequenos textos que podem ser percebidos como poesia, né, se a gente fosse olhar uma classificação literária, aquilo são poemas. Foram poemas esparsos. Um poema que um dia me aflige a alma, o espírito, a ponto de que eu transferi aquilo para um papel. Eu escrevi em português, claro. E o título dele é Tradição. E ele reúne a imagem que eu tenho do que é essa tradição que me afeta. E ele diz, é como um canto, né? Na nossa tradição antiga, a maioria das expressões, quando não eram narrativas, da oralidade, elas eram cantadas mesmo. Então ele é um trecho de um canto que diz, cantando, dançando, passamos sobre o fogo, seguimos
o rastro dos nossos ancestrais, num contínuo da tradição. Então é como um esforço de comunicar para os meus iguais, para os meus parentes, para a minha comunidade e para a posteridade, alguma coisa que nós herdamos dos nossos antepassados, que constitui a coluna, digamos assim, identitária, a ideia de quem nós somos, da cultura. Como que se institui essa cultura de um povo indígena que canta, dança e passa sobre o fogo, num rito de continuar reverenciando a memória dos seus ancestrais. Nós estamos vivendo um tempo agora, né, na contemporaneidade, em que pessoas de diferentes origens e autores de diferentes lugares reivindicam, de certa maneira, essa memória ancestral, esse sentido de ancestralidade. Se eu tenho um conjunto de textos que sejam na forma de contos, poesia ou ensaios, que é como foi classificado o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que teve uma edição a partir da Flip, né, da Feira Literária de Paraty, em 2019, e que me surpreendeu por estar sendo traduzido para várias outras línguas para além do português. Inclusive em Portugal mesmo, né, com uma edição dirigida ao leitor português, além da edição brasileira, que é uma curiosidade, né? Nós também falamos português. Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi uma experiência de reunir textos de lives, situações como essa que eu estou gravando aqui, conferências públicas, uma delas, inclusive, lá em Lisboa mesmo, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Lisboa. Foi uma experiência muito rica, falando com uma audiência majoritariamente portuguesa, com alguns europeus circulando por ali, e foi quando eu fiz a comunicação principal que está no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, os processos que envolvem a minha experiência da literatura, eles são ricos em implicações afetivas. Todos eles têm um cheiro, um gosto, um aroma, tem uma configuração de estados emocionais e espiritual que me afeta. São, de alguma maneira, uma extensão dessa pessoa que eu vou me constituindo e que consigo verbalizar. A experiência com os textos no formato poema me surpreende pelo fato de elas terem uma potência de comunicar e provocar em algumas outras interlocutores, em algumas outras pessoas, o desejo de verbalizar alguns desses textos. Eu colaborei recentemente com um coletivo que refletiu sobre a pandemia. E dentro do fragor, né, das perdas e do sofrimento dessa pandemia, saiu um poema curto com o título de Um Outro Céu. Esse poema, ele é uma declaração, ele é uma devoção a todos aqueles que perderam os seus amigos, os seus parentes, nesse período da pandemia, deixando um abismo entre aqueles que ainda estão aqui respirando e aqueles que já foram, sem o ar para respirar. Um outro céu. Ver uma outra pessoa declamando esse poema, Um Outro Céu,
num conjunto de outras iniciativas com artistas indígenas de várias etnias, integrando um projeto de um dos nossos colegas pesquisador da Universidade Federal da Bahia, foi para mim como colher tomates no quintal, como pegar uma fruta onde você semeou. Foi um contentamento ver uma outra pessoa provocando sentimentos num poema que eu escrevi. Um outro céu. Um outro céu sumiu mesmo, desde sempre esteve oculto, nas dobras do tempo, inescapável, como um raio em noite escura. Desce à terra para trazer dor e loucura. Escondido nestas dobras, dormia feito obra de um gênio que malogra, pois nunca soube do bem que das alturas o céu contém.